pessoal, vamos agora conversar um pouquinho sobre traumatismos, ok? É uma das minhas especialidades também. É algo bastante difundido. No passado a gente abordava a questão de trauma, né? Mas a palavra trauma hoje a gente usa mais para questões psicológicas, tá? Então, por isso que você vai ver aqui no título, traumatismo é mais relacionado ao quê? A traumas físicos, que nem nós vamos lidar agora aqui, tá? O que são traumatismos? São lesões produzidas aí pela transferência de energia, tá? Provavelmente aí, né, de agentes externos. Ele pode ser agente físico, agente, no caso, né, no caso térmico, pode ser químico, pode ser, enfim, tá? São várias questões aí externas aí que ocorre a transferência de energia, acaba a pessoa que lesionando aí a integridade aí dos seus tecidos, ok? Então, traumatismo é isso, são lesões, no caso, mas em algum lugar específico. E como que chama aquela pessoa que lesiona várias partes do corpo simultaneamente? Aí consideramos como politraumatismo, tá? Então, poli vem de muito, né? Vários, tá? Então, quando a pessoa lesiona várias partes do organismo, várias partes do corpo, aí a gente classifica como politraumatismo, politraumatizado, ok? São múltiplas lesões, né? Que ela pode acometer aí várias partes dos órgãos, certo? Como que o trauma, né? O traumatismo, perdão, está classificado? Ele pode ser classificado em aberto e fechado, né? Você vê que é um pouco parecido com a hemorragia, né? Porque, querendo ou não, esses assuntos, vocês estão vendo que eles estão muito interligados, né? Hemorragia, né? Quando é algo mais pequenininho, daí pega proporções mais externas, outras partes, aí a gente já joga para um traumatismo, né? Então ela pode ser aberta ou fechada, tá? Aqui, ó, fechou, ó, não lesionou, não rompeu. Aí aberta, tá? Quando há rompimento, extravasamento dos tecidos, ok? E eu vou dar para vocês alguns exemplos, algumas situações aí que a gente considera aí bem comum, pode acontecer em escolas, tá? De traumatismos, tá? A primeira delas aí um exemplo é o esmagamento, tá? A pessoa pode cair um objeto muito pesado, a pessoa ficar presa, tá? Então ocorreu aí uma grande transferência de energia, tá? Acabou comprimindo aí, distorceu todo o plano anatômico, né? Aqui, ó, passa em cima, a mão distorce tudo, né? Tá? Então, esmagamento é um deles, ok? Avulsão, também mais conhecido como amputação, tá bom? Então, ferimento aí, ó, que é um traumatismo, né? Onde uma parte do corpo aí é arrancada, né? Pode ser um membro inteiro, pode ser partes dele, aqui é um dedo, mas pode ser um nariz, pode ser a orelha, pode ser um braço inteiro, uma perna inteira, tá bom? Laceração, conhecida mais também como mordida de cachorro, tá bom? É um ferimento aí um exemplo, tá? É uma mordida de cachorro, mas não que seja laceração só mordida de cachorro, tá? Pode causar aí, né, a pressão sobre um tecido, né? No caso, principalmente em escola, na fase pré-escolar que as crianças estão aí, creche, né? Quando a criança naquela fase oral de descoberta, é muito comum da criança morder o amiguinho e tal, né? Dar aquelas mordidas assim, né? Então isso é uma laceração, é um tipo de trauma, né? Exerce uma tração ali, uma pressão, ok? E também evisceração. O que é víscera, né? O que são as vísceras? São os órgãos, são acidentes aí, situações aí que acabam ocorrendo, que é a saída dos órgãos também, é um traumatismo aí que sai os órgãos para fora, tá bom? E também, em alguns casos, de outro exemplo de traumatismo são as fraturas, no caso, né? A fratura exposta, tá? Interrompe aí, ó, né? No caso, a gente sabe que a fratura é a interrupção da continuidade de um osso, tá? Então, acaba aí, ó, tá vendo, ó? Abriu o tecido, foi tudo para fora, tá bom? Então, esses são alguns exemplos. Daqui para cá, que eu comentei com vocês, são exemplos de traumas abertos, né? Lembra que a gente viu na classificação que tem trauma aberto e fechado? Então, aqui o primeiro são traumas abertos que nós vimos aqui. Então, agora eu vou dar aqui alguns exemplos aí de traumas fechados para vocês, tá? Então, edema, inchaço, né? Geralmente, quando a pessoa dá aquela pancada assim, o primeiro sinal ali que pode acontecer é um inchaço ali, ó. Então, isso aqui é um tipo de trauma
fechado, tá? Olha lá. Aperta-se, o dedo fica até a marca de tão retendo líquido que tá. Isso aqui é muito comum, viu, pessoal? Em situações de queimadura, tá? A pessoa queimou uma parte, o resto do corpo ali, no mecanismo de defesa, ele acaba inflamando ali na tentativa de ajudar, tá bom? Edema, equimoses e hematomas, ó, que é aquele vermelhão, roxão que a gente viu até agora. Qual que é a diferença de um para outra, tá? A equimose é uma situação mais superficial, tá? Rompeu os capilares mais de forma superficial. Hematoma, tá vendo? Já seria esse aqui, ó, mais escuro. Hematoma é mais profundo, ele acomete mais músculos, tá? Tecidos mais internos, tá? Mais profundos. A equimose, ela é mais superficial, tá? Então, é um tipo de trauma fechado. Rompeu internamente, mas não extravasou, não arrebentou ali, não rompeu a pele, tá? Fratura fechada, também, pessoa ali, a vítima ali, ó, né, quebrou um osso ali, mas ele não ficou exposto igual o outro, não foi para fora, só ficou internamente ali, quebrou, mas está dentro, tá bom? Outro também, esse aqui é bem doloroso, nossa, esse aqui é horrível também, a dor é intensa. São as luxações, tá? O que são as luxações, né? Diferente da fratura, a fratura rompeu o osso. Aqui a luxação, tá vendo, ó? Que o dedo, tá vendo que tá desalinhado, ó, tá? É quando a articulação, né? A articulação são como se fosse tecidos, né? Que une um osso ao outro, tá vendo? O dedo, ó, tá? Onde as juntas, né? Onde a gente dobra, são tecidos que envolvem ali uma parte na outra para o osso dar a sua continuidade, porque o osso ele é dividido em pedacinhos, né? Então, para ligar esses pedacinhos, tem que ter as articulações, como se fossem linhas, fitas, né? Tá? Então, quando essas fitas, essas linhas deslocam do lugar, a gente chama de luxação, tá vendo? Ó, que deforma, ó, tá? Isso aqui é bem doloroso também. E também temos aí as entorses, tá bom? Aí as entorses já são as lesões aqui, ó, né? Nos ligamentos, né? Ou seja, nos músculos aqui, tá bom? Ocorre com maior frequência em tornozelos, joelhos e músculos, tá? Já é a parte aí que mexe na musculatura. Luxação já são articulação, que é onde liga um osso ao outro. Então, entorse é mais aqui ligamentos que é na musculatura, ok? E aí, como proceder, pessoal, nessas situações aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Os materiais necessários aqui que vocês devem estar utilizando nesse momento são para proceder nessas situações aqui de trauma, né? Traumatismo, são luvas descartáveis, gaze estéreo, compressas aí de gaze, tá? Ataduras de crepe, esparadrapo para prender, cobertor, soro e tesoura de ponta-romba, tá bom? Isso em traumas simples, tá? Nós vamos começar, mas vai ter algumas situações específicas aqui que vocês vão ver, né, bem detalhadamente como fazer em cada uma delas, ok? Então, o que a gente primeiro precisa fazer? Vou falar em condutas, ferimentos fechados, tá? Então, de início, ó, ferimentos ali, um hematoma, no caso, uma equimose, né? A pessoa vai ficar aquele roxão. O que você vai fazer? Avaliar em todas as situações, você vai aplicar ali o ABCD, né? A avaliação primária, ver se está tudo bem com a vítima e colocar compressa fria e bolsa de gelo no local. Isso em caso de equimose e hematomas, tá? Agora, traumatismos abertos, né? O que você vai fazer? Você vai iniciar ali com a avaliação primária, o ABCD. Em seguida, fez o ABCD, o ferimento, pessoal, dependendo do que aconteceu, a pessoa ela pode raspar no chão, a criança, né? Onde caiu vai raspando e pode ter sujidades. Tá? Antes de você ali fazer o curativo, tá? Você precisa o quê? Lavar aquele ferimento ali para tirar aquela sujidade. Lembrando que se tiver objeto preso, encravado, você não vai tirar. Vai ter aqui, vou mostrar para vocês o que você tem que fazer quando tem objeto preso. Caco de vidro, telha, alguma coisa ali, você não vai arrancar. Porque se você tirar, às vezes aquilo ali pode estar pinçando algum vaso, alguma coisa ali que está ajudando a pessoa, e você tira, pronto, a pessoa aí pode piorar em vez de ajudar, tá? Então você vai lavar com água corrente ou soro fisiológico ali, tá? No mínimo por 10 minutos, ok? Aí, em seguida, lavou ali aquele, né?
aquele trauma ali, aquela região ali lavou, né? Os tempos você vai colocar gás e um pano limpo, tá? Prender ali com a fita adesiva, tá bom? E manter o corte limpo e seco até encaminhar a vítima para o serviço hospitalar, tá bom? Isso em caso de traumas, né? Cortou, abriu ali, coisas assim um pouco mais simples. Agora, e o que a gente faz quando acontece uma evisceração? A pessoa caiu ali, né? Tá com as vísceras para fora. Então, nós vamos ver aqui o que você deve fazer nesse caso de evisceração, ok? Nesse procedimento, será necessário mais um outro socorrista para te auxiliar no processo. Então, devidamente paramentado com os equipamentos de segurança, luvas, depois de ter feito toda a avaliação primária, como já aprendemos, identificou a evisceração, o que você deve fazer? Com água corrente ou soro fisiológico, irrigar a víscera ali que está exposta, tá? Na tentativa de retirar qualquer objeto, qualquer sujidade que fique no local. E o outro socorrista vai pegar uma compressa ou um pano limpo, tá? E você vai umedecer e colocar sobre o órgão que está para fora, que saiu para fora. Imediatamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um curativo não compressivo, tá? Na região, o que você tem que fazer? Com um papelão, alguma tala, passe por baixo da vítima sem movimentar a coluna, envolva, tá? Essa víscera com a atadura e umedeça com o soro fisiológico e proceda assim até a chegada do socorro. Agora vamos ver o que fazer aqui em situações de amputação. As condutas necessárias para você agir na situação de amputação, primeiramente, o que você deve fazer? Tranquilizar a vítima, conforte a vítima, pegue um pano limpo, uma compressa, algo que você tiver limpo, comprima o local diretamente, deite a vítima para tranquilizar, ela não ficar em choque ali com a situação. Em seguida, acione o serviço de emergência, informe o que aconteceu detalhadamente, se é criança, idoso, enfim, né, a parte do órgão que foi eviscerada. E o que você vai fazer, né? Continue comprimindo, peça para a vítima pegar outro membro, aperte uma força, comprima o local, porque o que você vai ter que fazer agora? Você tem que proceder com a conservação do membro. O que você vai pegar? O membro que foi eviscerado, você pega, que foi amputado, você vai pegar, colocar num pano limpo, colocar no saco plástico e fechá-lo, e pegar um segundo saco, colocar gelo e colocar ele dentro a fim de preservá-lo para o momento de reinserção no momento da cirurgia. No momento depois de ter feito a preservação do órgão, tranquilize a vítima, conforte até a chegada do socorro. Agora vamos ver aqui como proceder com objetos encravados, como imobilizar ali a vítima, tá? Quando ela apresentar algum objeto encravado, ok? Para a realização desse procedimento, será necessário a ajuda e auxílio de mais um socorrista com você no local. Como proceder? Objetos encravados, de forma ou hipótese alguma, devem ser removidos, porque só um centro cirúrgico com a estrutura adequada. Então, o que você deve fazer? Uma rodilha com pano ou compressa improvisada. Como que você deve fazer? Se você tiver um pano ou uma compressa, você vai pegá-lo, dobrar como se fosse meio envelope, triângulo, enrolá-lo, fazer como se fosse uma forma cilíndrica e ir arredondando até formar como se fosse uma rodilha, uma rosquinha, certo? Após fazer isso, reserve. E como que você vai proceder agora de imediato? Pegue as compressas ou panos limpos para poder fazer a fixação. Então, o outro socorrista vai segurar o objeto encravado, a fim de ele não se mexer, e a rodilha que você fez, você vai introduzir para manter o quê? O objeto firme, ele não ficar se mexendo e não ficar machucando, tá? Em seguida, você vai pegar as compressas ou panos limpos e envolver em volta do local, para manter a firmeza e o objeto não ficar se mexendo. Então, coloque a quantidade de compressas necessárias de acordo com o tamanho do objeto, de acordo com o tamanho da vítima. E, em seguida, você vai pegar micropor e fazer a fixação. Agora veremos aqui, pessoal, como fazer em situações de fraturas, luxações e entorses. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Você vai fazer a avaliação primária, avaliar ABCDE, não, perdão, ABCD, tá?
Avaliou, fez a avaliação, o que você vai proceder? Você vai mobilizar, tá bom? É a única coisa que você deve fazer no momento ali, tá? Então, a pessoa tá com sangramento ali, né? Que nem a gente falou, pode jogar soro ali, né? Fisiológico para tirar a sujidade, mas você vai fazer o quê? Você vai imobilizar, tá bom? No caso, isso quando é fratura exposta, né? Lembrando assim, tá? Então, avaliou ali, vai mobilizar. Como que a gente faz imobilização? Passo a passo aqui, eu vou mostrar para vocês, vamos ver juntos, ok? Após proceder com a avaliação primária e identificar uma fratura, uma luxação, uma entorse, primeiramente pegue uma tala ou um objeto de superfície rígida, pode ser um cabo de vassoura, telha, a improvisação nessa hora é muito bem-vinda. Em seguida, pegue uma tala e envolva o membro de forma delicada e também bastante eficaz. Quando for fraturas de membros inferiores, molde a tala ou o cabo de vassoura, quebre conforme a anatomia do pé e delicadamente envolva toda a atadura até a primeira superfície do membro, ou seja, antes da chegada ali da virilha da vítima. E agora, o que fazer em situações de queimaduras, né? Quem que nunca se queimou aí acidentalmente em casa, né? É bem doloroso, é bem ruim, né? Então, precisamos saber, entender primeiro, né, um pouco do contexto de queimadura, tá? Queimadura é um tipo de trauma também, certo? Então, o que seria, né? Tá vendo? É uma lesão, pessoal, causada por agentes aí externos e no revestimento do corpo, que pode destruir os tecidos, pode destruir sua pele, pode destruir seu tecido muscular, pode destruir seus ossos, seus órgãos, tá bom? Então, como que a gente entende assim? Ela tem uma classificação, ela tem 4 graus. Antigamente tinha só até o terceiro, agora já foi classificada para 4 graus, tá? Então, primeiro grau de queimadura, já é o mais superficial, que atinge a primeira camada da pele. Geralmente são as queimaduras solares aí, sabe? Da praia, da piscina, tá? Segundo grau é a queimadura que ela forma aquelas bolhas, geralmente líquido quente, né? Água quente, café, né? Cai na pele, forma as bolhas. Essa é conhecida como segundo grau, uma das mais doloridas, né? Diga-se de passagem que já sofreu. Terceiro grau, ela já atinge um pouco estruturas mais profundas, como músculo, gordura, tá? Tecido gorduroso, tá? Por isso que ela fica com uma coloração meio, pode ficar amarronzada, amarelada, esbranquiçada, tá? E em último grau, a quarto grau, já atinge até, ela pega todos os graus, todas essas camadas, pega a primeira camada de gordura, camada de músculo, pega osso e até órgãos, tá? Já é a carbonização em si, tá certo? E o que a gente precisa ali na hora quando sofre uma queimadura, né, lá que a gente vai atuar, o que a gente precisa ali estar reunindo, tá? Os materiais de praxe, né, são esses aqui, luvas, gaze, soro fisiológico ou água corrente, tá bom? O cobertor é super importante nessas horas. E tesoura de ponta arredondada. E como que a gente deve proceder? Aqui também são 2 situações que eu vou mostrar para vocês. São a queimadura mais, digamos assim, mais simples, a pequena queimadura ali, né? Corriqueira ali, e a grande catástrofe, tá? Então, nós vamos ver aqui as 2 situações, tá bom? A pequena queimadura, a conduta deve ser a seguinte: após a ocorrência da queimadura, primeiramente remover a fonte de calor com água ou soro fisiológico de forma contínua por 10 a 15 minutos. Em seguida, pegue um agaze, coloque sobre o local, pegue um micropor para prender nas bordas, não em cima, apenas nas bordas, e observe a queimadura. Nos processos de grandes queimaduras, o que devemos fazer? Primeiramente, manter a calma. Pegue uma toalha umedecida, envolva o membro. Em seguida, acione o serviço de emergência e remova a fonte de calor de forma contínua e tire a roupa sobre o local queimado. Deite a vítima e tranquilize o máximo que você conseguir. Em seguida, pegue uma compressa ou um pano limpo, envolva o local para proteger contra pegar infecções. Em seguida, aguarde o serviço de emergência.